Sabe, com tanto aplicativo por aí, prometendo organizar a nossa vida, já parou para pensar que, na verdade, a gente talvez esteja mais desconectado do nosso próprio dinheiro do que nunca? Hoje a gente vai mergulhar no Kakeibo. E olha, já vou avisando, isso aqui não é só mais um método de orçamento, é uma filosofia. É um jeito de encontrar calma e clareza no meio do caos financeiro, usando, acredite, papel e caneta. E vamos direto ao ponto, porque a essência do Kakeibo está toda aqui, nessa frase. A grande virada de chave não é um algoritmo, não é uma tecnologia. É o ato físico de pegar uma caneta e escrever. Esse gesto tão simples nos força a parar, a pensar, a sentir de verdade o peso de cada real que sai da carteira. É um momento de honestidade quase que brutal com a gente mesmo. Bom, a nossa jornada hoje vai seguir 5 passos bem simples. Primeiro, a gente vai entender a alma do Kakeibo. Depois, vamos para a parte prática. Como funciona o ritual do mês e a mágica das 4 cestas. E para fechar, a parte que realmente transforma tudo. A reflexão que mostra por que, em plena era digital, o papel e a caneta ainda podem ser as nossas melhores ferramentas para ter paz financeira. Então vamos começar pela filosofia. Esquece planilha complicada, gráfico mirabolante. O Kakeibo não é sobre matemática. É sobre comportamento. É sobre a gente entender os nossos próprios hábitos e finalmente ter clareza de para onde o nosso dinheiro está indo de verdade. A própria palavra Kakeibo, livro de contas domésticas. Mas é bem mais que isso, né? É um convite para a gente gerenciar o dinheiro com intenção. O objetivo aqui não é se privar de tudo, mas sim entender para poder escolher com mais sabedoria. E essa ideia não é nova não. O Kakeibo nasceu lá em 1904, criado por Hani Motoko. A ideia dela era empoderar as mulheres dando a elas controle sobre as finanças da casa. Pensa só nisso. Mais de um século depois, num mundo totalmente diferente, essa necessidade de atenção e controle continua super atual, talvez até mais urgente. Ok, a teoria a gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Vamos entrar agora no ritual mensal. E você vai ver que é surpreendentemente simples e até um pouco terapêutico. O processo todo é um ciclo de 4 etapas. A gente começa o mês com uma meta clara de quanto quer economizar. Aí, dia a dia, o trabalho é simples. Anotar tudo o que gasta. Uma vez por semana, dá uma olhadinha rápida, só para ajustar o curso. E no fim do mês, chega o momento da verdade. A análise que muda completamente o jogo. E aqui está um dos segredos mais poderosos do Kakeibo. Presta atenção nisso. A maioria de nós tenta economizar o que sobra no fim do mês, certo? O Kakeibo inverte essa lógica. A sua meta de poupança é a primeira conta que você tem que pagar. Ela é separada antes de tudo. O que sobra, aí sim, é o seu orçamento para gastar. A frase é: gasta-se o que sobra depois de poupar. E não o contrário. Isso, gente, muda tudo. Muito bem, já temos nosso orçamento definido. Agora, como é que a gente anota esses gastos? Com uma simplicidade que é genial, usando apenas 4 cestas para organizar a vida financeira inteira. As categorias são bem intuitivas. Sobrevivência, aluguel, contas de luz, água, o supermercado básico. Opcional, aquele jantar fora, o café especial na padaria. Cultura, livros, cinema, um curso novo. E extra, o presente de aniversário que apareceu de última hora, o conserto de algo que quebrou. Com só 4 opções, é impossível se perder em detalhes. E aqui vem o grande desafio de sinceridade. A linha que separa sobrevivência de opcional é onde a gente vence a batalha. O transporte para ir trabalhar é essencial, é sobrevivência. Agora, o táxi porque deu preguiça de pegar o ônibus, isso é opcional. O supermercado da semana, sobrevivência. O delivery na terça-noite, claramente opcional. Essa é a conversa franca com os próprios hábitos que provoca mudanças de verdade. Agora a gente chega no coração do Kakeibo, um momento que transforma o simples ato de anotar numa ferramenta poderosa de autoconhecimento. A reflexão de fim de mês não é sobre se julgar, mas sim sobre se entender. Pense nela como uma meditação financeira. A primeira pergunta é um check-in bem direto. Olhando para a meta que foi definida lá no começo do mês, como é que foi o resultado? Sem culpa, sem estresse, apenas o fato. Quanto, no fim das contas, foi possível guardar. Com essa primeira informação em mãos, a gente olha para frente. O que foi aprendido? A meta foi muito fácil de bater? Foi impossível? Com base nisso, qual é a intenção para o próximo mês? A ideia é ir ajustando a rota, não buscar a perfeição de primeira. Agora, a visão do todo. Somando todas as cestas. Qual foi o valor total que saiu da conta este mês? Ver esse número preto no branco, às vezes pode ser um choque, mas é um choque necessário. É o nosso ponto de partida para ter o controle.
E, finalmente, a pergunta de ouro, a que nos dá o poder de mudar. O objetivo não é achar culpados, mas sim encontrar oportunidades. Olhando para os registros, para os padrões que se repetem, onde estão as chances de melhorar? Onde o dinheiro está vazando sem trazer felicidade de verdade? E na maioria das vezes, a resposta para essa última pergunta está bem aqui, como esse gráfico mostra. Olha só o tamanho da fatia da cesta opcional. É aqui que moram os jantares fora, os cafés, as compras por impulso. Isso não quer dizer que é preciso eliminar tudo, de jeito nenhum. Mas é aqui que um questionamento consciente e pequenas mudanças geram o maior impacto. Bom, tudo isso parece ótimo, mas a pergunta fica no ar, né? Por que não usar um aplicativo para tudo isso? Por que voltar para o papel e caneta? A resposta, olha só, não está na tecnologia, mas na nossa própria mente. Resumindo, o poder do Kakeibo está nesses pontos. Escrever à mão cria uma conexão neural que faz o gasto parecer mais real, mais concreto. A simplicidade das 4 categorias evita que a gente fique paralisado sem saber o que fazer. O foco muda. Não é sobre cortar por cortar, é sobre entender os hábitos. E, claro, ao poupar primeiro, a gente garante que os objetivos de longo prazo sejam sempre a prioridade número 1. E para a gente terminar, fica aqui essa reflexão. Nessa nossa busca sem fim pelo próximo aplicativo, pela próxima solução tecnológica, e se a verdadeira liberdade financeira não estiver num software, mas na simplicidade de uma caneta e um caderno? Talvez a resposta esteja em desacelerar, em nos reconectarmos com as nossas escolhas e, acima de tudo, em sermos mais conscientes.